Existe uma diferença fundamental entre esses dois botões aqui, que faz com que a lógica de funcionamento seja completamente diferente. E não é o contato. Repara que os dois aqui possuem contato aberto. Acho que vai dar para ver, né? Os dois contatos aqui são verdinhos na traseira. Isso quer dizer que nessa linha quer dizer que o contato é aberto. Então não é o contato, mas existe uma diferença, apesar da semelhança física, existe uma diferença que muda completamente a lógica de funcionamento desses dois botões aqui. E nesse vídeo eu vou te falar sobre isso. Essa aqui é a série 8 de botoeiras da Brasiltech, que possui modelos convencionais com funcionamento similar ao que você costuma encontrar, e também esses modelos aqui especificamente, que são os modelos com função diferenciada para comandos diferenciados. Esse botão aqui, esses botões, na verdade, nós vamos encontrar com 6 cores diferentes, são essas aqui, né? Amarelo, azul, preto, branco, vermelho e verde. O único com contato fechado é o vermelho, como tradicionalmente já se encontra, né? Essa linha aqui ela vai te entregar um acabamento superior, são botoeiras aí de bastante qualidade e ela custa um pouquinho mais caro, mas o preço é ainda bastante próximo do que das outras linhas. Por outro lado, você vai encontrar aqui um acabamento superior. A questão dos contatos aqui possui um acabamento superior, a possibilidade de conectar 3 contatos aqui sem precisar empilhar contatos, né? Dá para empilhar também, se precisar colocar mais ainda você consegue, mas até 3 contatos sem precisar empilhar. A remoção do botão, do cabeçote do botão é bastante simples, tem essa travinha amarela aqui, basta apertar a travinha amarela e puxar o cabeçote, ele vai sair. Ó, bastante simples, então para inserir de novo não precisa nem apertar, é só clicar ele já fica. É uma conexão bastante segura, uma fixação, na verdade, bastante segura, né? As conexões aqui com parafuso normal, conforme acontece nas outras linhas, e um acabamento superior externo, né? Para que, não só externo, mas na botoeira como um todo, mas o que mais importa é o bom acabamento externo aqui, que vai fazer com que o seu painel ele tenha mais valor percebido. E ao invés de falar qual que é a diferença dessa linha de botoeiras para as demais, na questão da lógica de funcionamento, eu vou demonstrar. Pessoal, então 2 botões aqui da série 8, um convencional e outro com a lógica de funcionamento alterada para poder demonstrar aqui para vocês. O que se espera de um botão com contato aberto, né? Um botão de pulso com contato aberto? No momento que eu aperto o botão, fecho o contato e liga a lâmpada, né? Eu tenho fases aqui em cima, fase na verdade, né? A mesma fase está nos 2 botões e neutro aqui do outro lado e o retorno aqui embaixo. Então apertei o botão, ligou a lâmpada, soltei o botão, desligou a lâmpada. Esse botão aqui, em um clique ele liga e no segundo clique ele desliga. É um botão com retenção. Esse botão com retenção ele faz com que a lógica de controle, as automações que são feitas através de botões e relés, elas mudem completamente. O funcionamento desse botão aqui é similar ao funcionamento de uma chave comutadora. Essa aqui também é da série 8, reparem pelo contato aqui. Então, uma chave comutadora eu tenho a opção de desligar ou ligar. A mesma coisa acontece com esse botão aqui. Ele tem uma lógica similar, mas por que utilizar um botão desse aqui ao invés de uma chave comutadora, uma chave seletora que nós já conhecemos há vários anos, né? Existem alguns fatores aí que fazem com que o botão ele seja mais vantajoso em alguns casos. Nem sempre, né? Em alguns casos ainda é legal utilizar a chave comutadora. Chave comutadora, por exemplo, quando você tem identificação que para um dos lados faz alguma função, para o outro lado faz outra função. Seria mais difícil de fazer isso através do botão. Não ficaria tão claro quanto numa chave que indica, ela aponta para qual lado que ela está, para que função que ela está ativada, né? Então, para esse tipo de função, chave comutadora é ainda melhor. Agora, vamos para o caso onde você tem um acionamento, onde o operador de uma máquina é uma pessoa que não vai ter tanto cuidado assim, com o equipamento. De repente, até pela função, pela pressa, seja lá qual for o motivo, ele não vai ter tanto cuidado. É muito mais difícil você estragar um botão desse aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui só para poder mostrar. É muito mais difícil você estragar um botão desse aqui, porque no final do curso dele, ele não vai forçar mais o contato, não há nenhum mecanismo que seja forçado no final do curso. Quando você aperta o botão até o final, ele bate no fundo dele ali, e por isso, então, nós não temos partes delicadas do botão sendo forçadas. Então, nesse sentido, você pode apertar com muito mais força aqui, sem medo de estragar o botão, enquanto que nessa chave aqui, apesar de ser uma chave de boa qualidade, se você forçar muito ela virando, provavelmente você vai causar algum problema nela, inclusive, principalmente se isso acontecer por diversas vezes, né? Então, uma das razões é a questão da durabilidade, mas eu vou mostrar outras 2 razões ainda mais importantes. Olha aqui no site da Brasiltech, nós temos acessórios para botões. Não encontra-se acessório para chave seletora com a mesma fartura e com a mesma oferta do que se encontra para botões de pulso. Então, apesar de que esse botão não é de pulso, né, ele é um botão com trava, mas ainda assim o formato dele é o mesmo, então os acessórios vão servir.
Essas duas plaquetas aqui, por exemplo, que servem para identificação, elas servem tanto na chave seletora quanto no botão, ok. Mas capa de silicone, por exemplo, se você precisar proteger esse botão contra a água, talvez é num açougue, em algum local que precisa ser lavado, ou algum botão que naturalmente pega a umidade, né? Essa capa de silicone aqui pode proteger o botão, enquanto que não vai proteger a chave seletora. Não tem capa de silicone para chave seletora. Aqui tem um dispositivo de bloqueio. Se é um botão que você precisa colocar um lacre, ó, esse dispositivo aqui você vai montar junto com o botão. É possível colocar um lacre e só quem cortar esse lacre vai conseguir pulsar esse botão. Dá para, de repente, se não colocar lacre, dá para colocar só a tampa para proteger contra algum acionamento involuntário. Enfim, esse dispositivo aqui ele é compatível com o botão, mas não com a chave seletora. Aqui, outro dispositivo. Esse aqui é para segurança, né? Para que não hajam acionamentos involuntários também. Tem toda uma borda aqui em volta para que quem vá acionar esse botão aqui realmente tenha a intenção de acioná-lo. Então, esses acessórios aqui são compatíveis com o botão, mas não são com a chave seletora. Tem mais um acessório aqui que é essa moldura. Deixa eu correr aqui a tela para baixo. Nós temos molduras para painel. Essa moldura aqui, por exemplo, ela não tem profundidade suficiente para uma chave seletora, mas tem para um botão. Então, o que é essa moldura aqui, né? Você monta ela na frente do painel, ela tem borracha aqui para proteger, né? Uma borracha aqui por trás para proteger contra a entrada de água. A tampa também tem borracha e se você quiser acionar alguma coisa aqui, basta levantar essa tampa e pressionar o botão. Então, tem proteção contra a água. Esse é um acessório que é compatível com o botão, mas por conta da profundidade, não vai ser compatível com a chave comutadora. Olha só o quão mais saliente fica uma chave comutadora em relação ao botão, né? Ambos vão ficar faceados aqui no painel. Essa face aqui vai ficar encostada no painel, então o que está para cima do meu dedo aqui é o que vai ficar para fora, saliente. Olha a diferença da chave comutadora para o botão, né? Todo o knob da chave comutadora aqui vai ficar mais saliente do que o botão. Vai ser, além da profundidade do próprio botão aqui, tem mais esse knob para cima, então por isso que muitos acessórios eles deixam de ser compatíveis. Eu estou fazendo bastante comparação aqui com chave comutadora, porque é no mesmo tipo de acionamento que você vai utilizar o botão com retenção, né? É quando você tem um pressostato comandando, quando você tem uma boia de nível, por exemplo. Então, o comando ele precisa se manter ativo para que a boia ou o pressostato fique ligando e desligando. Esse botão não vai ser capaz de substituir quando você tem botoeiras de liga e desliga, por exemplo, né? Porque esse tipo de comando aqui, ele é feito com retenção, com contato de retenção. Então, aperto o verde para ligar, vermelho para desligar, verde para ligar, vermelho para desligar. Aqui tem o rearm ainda central, né? Essa aqui também é uma linha muito bacana aí de botoeiras, mas enfim, não vai substituir nesses casos aqui. Vai substituir quando você tem comando com retenção assim, ou ainda seja uma de 3 posições, né? Aqui eu tô com uma de 3 posições porque essa chave ela pode fazer, por exemplo, reversão de motor. Então, você liga para o motor para um lado, desliga ou liga para o outro. Beleza, dá para fazer isso? Dá para fazer com botão de pulso também. Então, você vai utilizar, por exemplo, vou pegar aqui um botão, um preto e um verde com trava. Esquece esse aqui agora que é o botão convencional, né? Eu tô com um verde e um preto aqui com trava, né? Ambos aqui com trava. E aí, para desligar, eu posso colocar um botão de emergência. Então, liga para um lado, desliga. Liga para o outro, desliga. Eventualmente, se tiver ligado, você não... O botão dá para ver que ele tá... Deixa eu mostrar aqui. Dá para ver que ele fica um pouco mais para dentro, tá vendo? É possível perceber quando ele tá ligado ou não. Mas no caso de emergência, você não vai ficar olhando. Então, nesses casos, você precisa ter um botão de emergência junto. Ou deveria, pelo menos, ter um botão de emergência junto. Se precisar desligar emergencialmente, basta pressionar esse botão e depois girar. Também, botão também da série 8. Botão muito bem acabado, muito bem construído. Então, esse tipo de botão aqui serve para substituir chave comutadora. Até dá para substituir comandos com um botão de pulso também, mas aí vai ter que mudar a lógica do comando, né? Como eu falei, isso aqui muda completamente a lógica de funcionamento, então vai servir para diversas aplicações aí, principalmente onde você tinha chave seletora, podendo fazer reversão ou não, então, dependendo aí do tipo de comando que você faz, como você constrói a lógica de funcionamento da sua automação. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para que você acesse o site da Brasiltech e confira os preços, para que você compre também esses botões caso deseje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações.